começar falando de grana. Isso deixa o torcedor doido, cara. O cara fica maluco. O torcedor fica louco. Cara, o Paulo Nobre chegou lá no Palmeiras, botou há uns 8 anos atrás, vai, na última década, aí botou 150 milha. Salvou o Palmeiras. Do bolso. Do bolso. Salvou o Palmeiras. Pá. Aí pagaram o Paulo Nobre. A Crefisa, quando chegou no Palmeiras, contratou vários jogadores e seria tipo uma doação. Ministério Público, Receita Federal foram para cima, não pode fazer isso. O Palmeiras tem que pagar, tem encargos, tem contabilidade, né? Aquelas coisas que eu não entendo muito, mas é o que está aí. Olha só o Palmeiras, cara. A dívida da Crefisa com o Palmeiras, acho que eram 140 milhões. A gente já vai voltar na tela para ver. Era uma grana preta. Já devia do Paulo Nobre, pagou. E o Palmeiras está conseguindo zerar a dívida dele com a Crefisa. O Palmeiras não é mais refém da Crefisa, está pagando. E a turma reclama, não contrata, renovou. Mas a pessoa que senta na mesa é a mesma, né? Não, mas pelo Palmeiras e pela Crefisa. Tudo bem, mas aconteceu, ela é patrocinadora. Ó, o Palmeiras devia para a Crefisa, cara, olha que loucura. Olha, não é pouca grana, não é dinheiro de pinga. 172 milhões de reais em 2019, quando a Receita Federal foi lá e falou, não pode doar esse dinheiro. Não tem, é dívida, Palmeiras deve. Lembra? Foi uma zoeira, todo mundo criticando e tal. Porque seria uma doação e no fim o Palmeiras arrumou uma dívida, que o Paulo Nobre tinha zerado tudo e de repente surgiu uma dívida, que era o Gagliotti que estava lá. Em 2021, caiu para 119 milhões. Em 2022, olha, nós estamos falando de ano de pandemia, sem grana, sem receita, todo mundo quebrado. Palmeiras pagou mais 65 milhões, mais ou menos. Hoje deve 43 milhões. Palmeiras praticamente deve 25% só do que devia naquela época. Isso montou um time super campeão, paga o treinador com salário europeu, segurou seus principais jogadores, então mostra que dá para fazer futebol administrando bem o dinheiro que a gente tem. E aí na contramão disso, aí os caras, agora a turma vai ficar brava. Os corintianos falam que não é possível, que deve. Olha como é a situação do Corinthians. Coloca aí, por favor. O Corinthians vendeu, só de venda de jogadores, olha o que arrecadou. O Palmeiras vendeu bem, vendeu muito moleque, faturou muito dinheiro. O Corinthians vendeu, só esse ano, 21 com 27, vamos lá, me ajuda aí, 48, certo? Sim. Mais 74, 48, vamos arredondar 75, dá 155. Isso. Certo? Mais 11... 166. 166. E mais 48? 214? Vamos lá, 215 milha. Arrecadou. Tudo bem, que aí tem comissão, tem participação dos caras. O Corinthians, só esse ano, fez 215 milhões de reais para arredondar, para facilitar a conta. Cara, não diminui um centavo da dívida. O que acontece? O que vocês acham que rola? E o torcedor, quando a gente fala isso, fala, vocês só falam da dívida do Corinthians, ontem vocês falaram, ou me infernizaram no Twitter quando a gente falou. Posso falar um bom no Twitter, ponto, não. Que não explica tudo, mas explica grande parte? Vamos lá. Juros. Acho que o torcedor corintiano quer saber disso. Em juros, o Wesley Mello falou que o Corinthians paga 80 milhões de reais em juros por ano. Então você pega esses tais 214 aí, que não são à vista, porque o próprio Alessandro Nunes Mas entra no balanço, Belo. Entra no balanço, mas não entram para sanar. Sabe o que não entra no balanço, que eles enganam? Corinthians, São Paulo e Palmeiras devem 2 bi e 200 de ISS. Estão num processo judicial desde 2010. Sim. Você já viu alguém perder para um órgão público imposto devido? Os caras estão esperando uma anistia, que seria uma vergonha se isso acontecesse. E devem, mais cada um desses 3 times, mais uns 100 milhões da Arena. O Corinthians deve 100 milhões de ISS, São Paulo 100 milhões de ISS, o Palmeiras 100 milhões de ISS. Aí já arredonda 800 pau. Mais o que tem de trabalhista rolando, porque o que tem de dívida sendo julgada não entra no balanço. A dívida dos caras, do Corinthians pula para 4, a do São Paulo pula para 2, a do Palmeiras vai pular também com quase esse 1 milhão que deve de impostos. Mas esses 214... Então, os caras quando falam, Belo, desculpe, os caras quando falam que está devendo isso, eles falam meia verdade. Sim. Porque eles estão baseados numa decisão jurídica que ainda vai ser tomada. Mas esse dinheiro,
ainda deve. É que ele não entra no balanço porque ele está em julgamento, está em andamento, um monte de ação. O Corinthians mandou 130 jogadores embora. Sim. Você acha que não tem nenhuma ação trabalhista comendo? Claro. Ou outro tipo de dívida? Quase todo. Então os caras falam meias verdades. Isso tem que ficar claro para o torcedor. Não estou chamando ninguém de mentiroso. Mas são meias verdades. As coisas têm que ser ditas claramente. Mas isso que o Belo está falando é importante, né, Fernandinho? Porque o dinheiro vem parcelado de 3 a 5 parcelas para pagar um jogador. E o nível da dívida do Corinthians em relação à dívida do Palmeiras é que, como você falou, a dívida do Palmeiras já está zerada há 8 anos com o Paulo Nobre. Né? Mas recomeçou com a Crefisa e os caras estão pagando. Por que o Corinthians não paga? Mas porque o não corria juros com a Crefisa também? Porque mas o empresário que está negociando é o mesmo, né? O presidente está devendo para ele mesmo. Então, o Corinthians deve cerca de 1 bilhão. Desses... 1 bilhão é fora isso tudo que eu falei. Fora o resto, fora o estádio. Fora isso não entra o estádio. Isso entra dívidas de tributos, de negociações trabalhistas e negociações com credores. 900 e poucos milhões. Desses 900 e poucos milhões, 500 milhões, mais ou menos, são de curto prazo. Que é um dinheiro que você precisa pagar em 1 ano, 2 anos. E é impossível o clube arrecadar isso. Então você parcela, pega arrecadou metade, Belo. Não, mas tira esse dinheiro que está chegando, depois eu chego lá. Você parcela, você pega emprestado com o banco, você pega emprestado com o empresário, para você pagar essa dívida de curto prazo. Pegar dinheiro com o empresário para pagar salário é pôr o lobo para cuidar do galinheiro. Eu não estou defendendo, eu estou explicando. Não, é a realidade, eu entendo, Belo, você está perfeito. Me explicaram. E desse dinheiro que você pega emprestado, você paga 80 milhões de reais de juros, ou seja, você joga fora praticamente, você dá para o banco, você dá para o empresário e tal. Então, desses 270 aí que tem a conta, 80 milhões de juros. E o restante vai entrar, como o Ale falou, em 2, 3, 4 anos. Ou seja, você não consegue pagar a dívida agora, porque, ao contrário do Palmeiras, a dívida é absurda, é aquele negócio, dinheiro faz dinheiro. E quando você não tem dinheiro, você tem mais dívida, porque você vai fazendo empréstimo e tal. Dívida faz dívida. É o círculo vicioso. Todo mundo pode renegociar a dívida. Sim. Se você vai, eu tenho esses títulos que os clubes que eu vendi os jogadores me devem, você vai no banco, você fala, eu quero uma fiança bancária, porque eu te dou essa garantia. O cara vai lá e ele fala assim, não, tudo bem, o juro de mercado está 2%. Eu vou te cobrar 2,5, porque tem a incerteza do pagamento, mas tem mecanismo que garante o pagamento. Talvez ele demore. Quando cai para a FIFA, em 1 mês sai. Então, velho, eu acho que falta a vontade de resolver as paradas. Ou a determinação para resolver logo essa situação. O Palmeiras foi lá e matou logo a situação dele. O São Paulo está empurrando com a barriga. O Santos já não tem mais como empurrar pela barriga. Não tem margem. O Atlético não tem mais margem, o Mineiro. Tanto é que venderam. Toda a SAF no Brasil não foi para tornar um negócio mais rentável. Foi para desespero. Estava tudo afogado. Né? Estava tudo morto. Então, o que intriga é a velocidade e mostra a discrepância de questões, a velocidade como o Palmeiras resolve os seus problemas e a velocidade que o Corinthians não tem para resolver os seus. O São Paulo parece que está andando na contramão e o Santos já parou. Mas por que você acha que falta vontade de quem está comandando? Eu acho que, ou vontade, não vontade, talvez falta capacidade. Como negociar? Não é possível que não saiba que pode negociar a dívida. Eu não consigo lógico que sabe. Esses caras são preparados. Esse Wesley Mello eu não conheço. Mas ele deve ser um cara do mercado financeiro. O Belo, que está sempre deve conhecer. Sai do bolso, enquanto não sair do bolso dele, vai continuar dessa forma. Por quê? Por que vocês acham isso? Porque enquanto não sair no bolso dele, você administrar algo que não é seu, daqui a pouco você sai, o torcedor esquece. Eu falo, o futebol brasileiro, o ruim do futebol brasileiro, é porque o pessoal não faz futebol, faz política. Quem chega no futebol, chega para poder ficar 5 anos, sair como deputado, sair como vereador. Não chega para fazer futebol, porque assim, ó, com tudo isso que a gente falou aqui, eu faço uma aposta com você que o Corinthians, se arrecadou menos que o Palmeiras, foi pouca coisa durante o ano. Pouca coisa, sem título nenhum. Foi parecido. Não é bem parecido? Foi. Então, falta alguém capacitado para administrar um clube, cara, um clube gigante. Eu falei ontem. O Palmeiras tem uma dívida de uns 500 pau também, 400 pau, mas ela é administrada. A receita é muito maior, ele não tem os juros. O Palmeiras não é muito... Não, como não tem juro? Ele deve esse dinheiro para alguém. Se você não paga, você tem que pagar juro. Mas não tem essa dívida de curto prazo que não é pagável. O Palmeiras deve 500 então, Belo, e recebe isso que eu acho que é uma explicação, talvez justificável, coerente para o momento, mas ela não é solução, velho. Claro que não. Isso aí
Claro jogar que não. eu tô tentando tomar cuidado com as palavras, para não ofender ninguém e não colocar em dúvida a capacidade de ninguém. Mas, cara, não dá. Você, quando é um gestor, você tem que encontrar solução. Não adianta falar, meu problema é esse. A gente sabe qual é o problema. Você tem que resolver. E se o Wesley Mello estiver ouvindo a gente e quiser participar do programa, liga aqui para a produção, tem os contatos, já sabe aqui, e a gente troca uma ideia e vê o que acontece. Mas você não acha